Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre alguns aspectos relevantes aqui da teoria geral dos recursos, tá? Analisando os dispositivos do código e discorrendo um pouquinho sobre o assunto. Quando a gente estuda a teoria geral dos recursos, um assunto que nós temos aqui já de inicial importância e que está dentro do CPC é aquilo que a gente chama de princípio da taxatividade recursal, que quer dizer o quê? Quer dizer que os recursos são aqueles previstos em lei, e a lei aqui tem que ser lei federal, por imposição constitucional. Se você fizer a leitura do artigo 22 da Constituição, que vai trazer a competência legislativa, ou seja, quem pode legislar sobre o quê? Ele vai dizer que compete à União legislar sobre o direito processual, incluindo aqui, por óbvio, o direito processual civil. Agora, cuidado! O 994 do CPC vai trazer uma relação de recursos. Ele vai dizer que são cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário, embargos de divergência. Ou seja, somente esses são os recursos no sistema processual civil brasileiro? Não, cuidado com isso aqui. Por quê? Esses são os recursos previstos em lei, então, no CPC, melhor dizendo. Então, professor, você falou que para ser recurso precisa estar previsto em lei federal. Sim, mas o CPC não é a única lei federal que traz recursos. E aqui eu trago dois exemplos que a gente tem em outras leis. Por exemplo, dentro da execução fiscal, da lei de execução fiscal, a gente tem um recurso chamado de embargos de divergência. Então, esse recurso também é recurso, também respeita o princípio da taxatividade. Por quê? Porque está previsto em lei federal. Beleza? Mesmo não sendo o CPC. E o segundo exemplo é o recurso previsto na Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099 de 95, que também é uma lei federal. Ou seja, não é o CPC, mas também é lei federal. E por essa razão, o recurso que está ali previsto, então, também respeita o princípio da taxatividade. Então, cuidado, para ser recurso tem que estar previsto em lei federal, não necessariamente no CPC. É claro que a grande parte, a grande maioria dos recursos cíveis no Brasil estão previstos no Código de Processo Civil. Beleza? Tranquilo? Então, sobre teoria geral dos recursos, mais especificamente sobre a taxatividade recursal, era isso que eu queria falar. Um segundo ponto aqui que eu queria tratar é justamente o que envolve a eficácia da decisão após a interposição dos recursos. Por quê? Nós temos no Brasil um sistema que a nossa teoria geral vai nos dizer que os recursos, em regra, não impedem a eficácia da decisão. Em resumo, os recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo, salvo se a lei expressamente indicar a existência desse efeito suspensivo, por exemplo, como ocorre no caso do recurso de apelação. Então vamos pegar um exemplo de um recurso muito comum na rotina dos advogados: agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele não tem efeito suspensivo. Então imagine lá uma decisão que tenha mandado alguém, por exemplo, pagar lá, custear um tratamento de saúde. Imagine que uma determinada pessoa teve a negativa de tratamento por um plano de saúde, ingressou com uma demanda judicial e pede em tutela provisória, de forma liminar, de forma antecipada, a realização desse tratamento. O juiz vai lá e concede essa tutela antecipada, tá? Essa decisão está gerando efeitos? Sim. Aí a parte, o plano de saúde que foi prejudicado pela decisão, apresenta junto ao Tribunal de Justiça respectivo o recurso de agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento, professor, ele paralisou os efeitos daquela decisão? Não, aquela decisão continua gerando efeitos normalmente, porque no Brasil, em regra, os recursos não têm efeito suspensivo, é justamente o que o 995 do Código vai nos dizer, tá? Isso chegou na mão do relator lá no tribunal, professor, esse agravo de instrumento. Continua gerando efeitos? Continua gerando efeitos. Agora, cuidado.
todos os recursos em que não há um efeito suspensivo automático por força de lei, o que é possível acontecer? É possível a obtenção do efeito suspensivo por meio de uma decisão judicial. Ou seja, é possível que ao interpor o meu recurso de agravo de instrumento, eu peça ao tribunal a concessão do efeito suspensivo. E aí, a partir do momento que o tribunal, por meio de uma decisão judicial, der o efeito suspensivo, aí a decisão paralisa. Ela para de gerar os seus efeitos até que haja o julgamento do mérito desse recurso. Esse efeito suspensivo, quando ele é concedido por lei, por decisão judicial, a gente chama de efeito suspensivo op iudicis, beleza? Efeito suspensivo op iudicis, tá? Por concessão, por decisão judicial. Perfeito? Tranquilo? Agora, quais são os requisitos para que eu consiga esse efeito suspensivo aí? A lei vai dizer aqui, ó, no artigo 995, parágrafo 995, isso parágrafo único, o seguinte: a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e, o segundo requisito, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notem que são dois requisitos separados. Primeiro, a possibilidade de essa decisão gerar graves danos, danos de impossível ou incerta reparação, e além disso, eu consegui demonstrar que o meu recurso tem uma grande probabilidade de ser provido, ou seja, que eu tenho grande chance de ganhar esse recurso. Nessa situação, seria possível, então, a concessão do efeito suspensivo. Mas, repito, alguns cartórios judiciais tomam algumas medidas muito erradas na prática. A parte interpõe agravo de instrumento e ele fica lá dizendo o seguinte: olha, enquanto o tribunal não julgar o agravo de instrumento, a gente não vai dar andamento ao processo, porque pode ser que ele suspenda. Detalhe, a suspensão não é do processo, é só da decisão, e ela só ocorre a partir da decisão. Então não é que ela vai ser suspensa, ela está gerando efeitos, tá? Pode ser que haja a suspensão no futuro. Beleza? Então, esse é o segundo ponto da teoria geral dos recursos que eu queria trazer aqui. Um grande abraço, bons estudos e até mais.